Bom dia, meu povo. Muito bem, vamos dar uma ajustada aqui, né? Tá todo mundo me vendo? Tudo certo. Vamos lá, criançada, juventude. Hoje, né, como a aula passada a gente parou na competência 2, hoje nós vamos tratar aqui da competência 3, né? A competência 3, ela é muito importante, só que ela é um pouco mais curta do que a forma que a gente trabalhou a competência 2, mas ela também tem coisas muito importantes, né, como a gente vai ver aqui. A gente tem aqui a seleção dos argumentos, né? Que é a força argumentativa. A gente tem a questão do ponto de vista, né? Que é a opinião, que também tem a ver com os argumentos, né? Você vai usar argumentos para defender um ponto de vista, né? A gente também tem as coisas importantes como projeto de texto, que é de extrema importância, né? Claro, assim, a gente vai ver que ela é muito ligada com a competência 2 também, né? É, a competência 2 ela tem ali um pouco também de ligação com a competência 4, né? Porque a competência 2 toca em alguns aspectos estruturais e a competência 3 ela também tem alguns aspectos ali que ligam com a competência 2, né? No fim, como a gente até vai ver pelo projeto de texto, o seu texto tem que ser um textos, né? Como eu tinha falado na nossa primeira aula, né? O que é texto? O texto ele é uma unidade, e tudo tem que estar bem encaixado, fazer sentido. Então, o seu texto ele tem que funcionar de forma que as partes não se estranhem e todas as partes estejam interligadas, né? Conversando entre si. Tanto as partes no sentido das partes do texto dissertativo argumentativo, né? Introdução, desenvolvimento e conclusão, né? Ou proposição, desenvolvimento e conclusão, na nomenclatura do Enem, ou mesmo das partes, no caso de como as competências interagem entre si. Então, você sempre tem que lembrar disso. O seu texto, ele não é um amontoado de partes. Ele é um todo que tem partes. Entendeu? Então, o seu texto ele tem que ser um todo. Ele não pode ser um amontoado de partes. Enfim. Então, vamos ler aqui a competência 3. Competência 3. Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos. Professor, mas competência 2 lá não tem como falar, né, sobre a questão do repertório, né, que é justamente você trazer algo de fora do texto. Então, também não vai contar nessa seleção, né, já que esse repertório ele vai ser utilizado como base argumentativa, não vai contar aqui também na competência 3, não deveria estar na competência 3. Então, por mim, na verdade, eles fariam uma coisa só. Por mim, essa questão seria interligada aqui na competência 2 de vez, não só interligada, mas seria deslocada da competência 2 para a competência 3. Porém, o Enem não entende dessa forma. Ele separou ali, a competência 2 ela fica muito sobrecarregada das funções ali, né, de ter três funções, né? Ele vai medir o repertório, ele vai medir se seu texto ele está dentro da competência dissertativa argumentativa e ele vai ainda por cima, né, medir se o seu texto ele segue a dissertativa argumentativa e vai medir também as partes do texto dissertativo argumentativo, né? Então ele vai cuidar de outras coisas, como a questão da cópia, né, que ele tem aqui, né? Ele vai ver se sua argumentação está consistente, que também tem muito a ver com essa competência 3. Se a gente vê que ali na competência 2 ele mede várias coisas, mede a fidelidade ao tema também, né, que são os três pilares, né? A fidelidade ao tema, o repertório e o gênero barra tipo que você está utilizando ali. Então, a gente tem esses três pilares na competência 2. Na competência 3, a gente tem a questão da consistência, né, de utilizar fatos e opiniões, e esses fatos e opiniões, algumas muitas vezes vão ser o quê? Vão fazer parte do seu repertório. Mas aqui vai estar também não só como você utiliza, mas como você vai utilizar em defesa de um ponto de vista, ou seja, como você vai utilizá-lo não só para encaixar no texto, mas também para convencer outra pessoa em cima da sua tese. Mas, obviamente, se você mandar mal ali no seu repertório, você vai perder pontos na competência 3, além de perder pontos na competência 2. E uma argumentação não consistente, ela tira pontos também da competência 2, como ele fala aqui, ó. Lembrando aqui, ó, para ter 200 pontos, então você tem que ter uma argumentação consistente.
Uma argumentação consistente. Só, obviamente, para você chegar a ter uma argumentação consistente, você vai ter que selecionar bem, relacionar bem, organizar bem, interpretar bem fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Só que aqui a competência 3 vai estar muito mais focada nessa questão do convencimento argumentativo. Tudo bem? Então, depois dessa longuíssima introdução aí, né, a gente agora pode partir, né, para a leitura propriamente dita. Então, o terceiro aspecto a ser avaliado é a forma como você, em seu texto, seleciona, relaciona, organiza e interpreta informações, fatos, opiniões e argumentos de defesa de um ponto de vista escolhido. Lembrando que esse ponto de vista escolhido aqui é o que a gente chamava de tese, né? Só que graças a Deus o Enem mudou isso não, porque não era bem uma tese, né? É, o Enem cometeu vários outros erros, né? Para pelo menos uma C. É preciso, então, elaborar um texto que apresente claramente uma ideia a ser defendida e os argumentos que justificam a posição a ser assumida por você em relação à temática da proposta de redação. Ou seja, e aqui também está correlacionado com a competência 2. Por quê? Se o texto é dissertativo, argumentativo, ou seja, para você conseguir ali extrair o máximo que se espera daquele texto, né? O que se espera do texto a dissertativo argumentativo, você vai precisar de dois fatores. Então, para você seguir bem o gênero, você precisa necessariamente, obviamente, além de dissertar, que é dissertar o que fazer análise, né? Você vai ter que ter um ponto de vista. E justamente ter um ponto de vista vai ser medido pela competência 2, ou seja, se você tem ali, se você consegue ter as partes do texto dissertativo e argumentativo, você consegue, de forma completa, fazer o seu texto funcionar dentro daquele gênero. Ou seja, para seu texto funcionar, você vai precisar ter essa opinião. Você vai precisar ter essa argumentação. Não quer argumentação, esse convencimento, né? Então, convencimento de quê? De uma opinião. E aqui na competência 3 ele vai medir como você faz isso. Então você vê que tá, se você não faz, você perde lá e cá, né? Por exemplo, se você faz de uma forma ruim, também de uma forma que não fique claro, você não está respeitando a tipologia esperada e você também não terá uma força argumentativa, né? Então você perde lá e cá. Então, claro, a competência 3 vai ter outros pontos também, como a coerência dos argumentos. Então, não é só se os argumentos estão bem estruturados no sentido da escrita do texto. Ou seja, se o texto tem dois argumentos separadinhos, se cada parágrafo ele está desenvolvendo bem um argumento, é também como esses argumentos se relacionam não só no sentido textual, mas no sentido de lógica. Então, a competência 3 ela também vai cuidar da lógica do seu texto, porque a coerência é isso, a coerência é a lógica do seu texto, ou seja, é como você organiza as ideias do texto. Isso aqui é coerência. A coerência é a organização da lógica das ideias do texto. Lá para frente a gente vai ver a coesão. A coesão, ela vai ser a organização, né, que a gente vai ver na competência 4, ela vai ser a organização, né, dos aspectos linguísticos do texto. Ou seja, como se organiza as ideias no escrever, né, no caso, porque a gente está escrevendo aqui, mas pode ser a coesão falada também, né? Que aí vão ter suas diferenças. Mas a coesão, principalmente aqui para o Enem, vai ser como você pega essas ideias e joga ela nos textos. E aí a gente vai estudar coisas como anáfora, né, que é você remeter um termo que já foi dito anteriormente, catáfora, que é você falar sobre um texto que vem mais lá na frente, né, um termo que você fala de um termo que você ainda não falou, mas você já remete a ele. Então, eu não gostei disto. Você escreveu muitas palavras erradas. Esse disto ele está fazendo referência a algo que eu ainda não disse. Então, é uma catáfora, por exemplo, né? Mas aqui vamos citar um pouco, primeiramente, nas questões da competência 3. Não vamos spoiler, né? Muito bem, aqui a competência 3 trata da inteligibilidade do seu texto, ou seja, de sua coerência e plausibilidade entre as ideias apresentadas, o que está alicerçado no planejamento prévio da escrita, isto é, na elaboração de um projeto de texto. O que é o projeto de texto? Que ele explica um pouco mais para frente. Então, não vamos spoiler, mas o projeto de texto é exatamente o que ele diz. Esse seu texto foi projetado, não é a capacidade do seu texto de demonstrar
que ele foi projetado e não foi uma coisa feita às cuxas, por assim dizer. Entendeu? E isso vai se demonstrar pela conformidade do seu texto. Se o seu texto está conforme ele mesmo. Se ele segue uma linha lógica de raciocínio. E também, claro, obviamente, se ele é plausível, né, dentro da realidade. E principalmente entre aquilo que você apresentou. Então, eu não posso aqui estar argumentando, uma, sei lá, violência contra a mulher. Vamos pensar que esse tema aí que a gente já trabalhou. A gente está trabalhando violência contra a mulher, você está lá escrevendo, e no final você fala, é necessário que. Eu vou dar um exemplo bem esdrúxulo aqui, viu, gente? É necessário que os extraterrestres venham e façam lavagem cerebral nos homens para eles pararem de agredir as mulheres, né? Pô, complexo, né? Não dá para acontecer isso. Não é plausível, principalmente se você vem fazendo uma argumentação séria. Então, se tem que ser a plausibilidade, claro, tem que estar correlacionado com as ideias do texto, mas também tem que estar correlacionado com a realidade. Porque, afinal de contas, é uma argumentação séria. Você não vai convencer ninguém de algo com algo irreal, algo que não é plausível. Entendeu? Como eu falei, foi um exemplo bem esdrúxulo. Continuando, então aqui, ó, a inteligibilidade da sua redação, portanto, depende, portanto, dos seguintes fatores, né? A inteligibilidade, justamente a capacidade de ser tangível, né? De ser sua capacidade de ler ali o seu texto ser acessível, né? Então, e ser compreendido, né? Vamos lá. O que é que vai ser necessário, né, para ter essa inteligibilidade, que é um dos aspectos da competência 3. Então, aqui a gente, ó, inteligibilidade, projeto de texto e coerência. 3 pontos aqui para a gente analisar. Então, o que é necessário para ele ter essa inteligibilidade? Seleção dos argumentos. E se lembrando, isso aqui tem a ver com o projeto de texto. Então, você tem que selecionar seus argumentos antes. Lembra? Eu dei aula já sobre esqueleto. Vocês lembram do esqueleto? O esqueleto é justamente para que você pontue aqui. Não apenas isso, mas para que seu texto sejam textos de fato, né? Seja uma unidade. Então, você tem que selecionar os argumentos antes de escrever seu texto. Relação de sentido entre as partes. Claro, apesar do texto ser dividido em partes, essas partes elas têm que estar relacionadas não apenas linguisticamente, como em termos de ideia, né? Então, as ideias das partes do texto, elas têm que ser relacionadas entre si, tem que ter relação entre si. Progressão adequada ao desenvolvimento do tema, revelando que a redação foi planejada e que as desenvolvidas são pouco a pouco apresentadas de forma organizada. Isso aqui é essencial para a redação. Por isso que eu falo, é bom que você apresente os argumentos na introdução, porque as ideias elas têm que ser desenvolvidas pouco a pouco. Você não pode trazer já a conclusão de uma ideia, que eu não estou falando da conclusão do texto, mas a conclusão de um argumento, lógico, por exemplo. Então, você apresenta um argumento, traz um repertório que melhore aquele argumento, ou traz o que a gente chama de argumento secundário, que é um argumento que ele não precisa ser explicado, né, mas ele serve de apoio para outro argumento. Inclusive, o próprio repertório, às vezes, é um argumento secundário, a própria fala de um estudioso, né, que é muitas vezes utilizado como repertório, ela serve como o que a gente chama de argumento de autoridade, né? É um tipo de argumento que seria mais, na verdade, um tipo de falácia, né? Mas eu não vou entrar nesse ponto agora. A falácia seria um argumento imperfeito. Enfim, então, ou um argumento falho, né? É uma tentativa de argumento. Mas ele tenta seguir a estrutura do argumento. Então, aí, que a redação foi planejada, desenvolvida pouco a pouco, apresentada de forma organizada. E desenvolvimento dos argumentos, com explicitação da relevância das ideias apresentadas para a defesa de um ponto de vista definido. Então, aqui você dá foco em quem na sua redação? Você dá foco naquilo que é mais importante. Isso é uma coisa lógica. Então, os argumentos, né, eles têm que ser desenvolvidos conforme aquilo que você acha mais importante para a temática. Então, se eu falo, por exemplo, o sistema de justiça do Brasil é lento, para quem é lento, o que é que eu tenho que. Esse é o meu argumento para dizer que é por isso, né, na minha opinião geral, que os agressores das mulheres não são punidos e por isso as mulheres sofrem tanta agressão, vamos supor, né? Então, aí, se eu defendo a tese que o sistema de justiça do Brasil é lento e causa o quê para quem, né? Dentro desse ponto, a relevância das ideias apresentadas, né?
tem que ser o quê? Tem que ser focada nessa parte da violência contra a mulher. Deu para entender essa parte aqui? Beleza. E agora, projeto de texto, que eu já tinha falado, né? O projeto de texto é o planejamento prévio à escrita da redação, ou seja, é antes de escrever, você planeja o seu texto aqui. E é o seu texto todo. É o esquema que se deixa perceber pela organização estratégica dos argumentos presentes no texto. Ou seja, quais estratégias você está utilizando para convencer o leitor? Uma das estratégias aqui, que eu já citei nessa aula, por exemplo, você apresentar o argumento antes, né, ali na introdução, para o leitor ficar familiarizado com aquele argumento, e depois você vai ponto a ponto fazendo a progressão do argumento. Então, o que é a progressão do argumento? Se o argumento, do ponto de vista filosófico, nessa parte de preposições, para a gente chegar a uma conclusão, aqui vai acontecer a mesma coisa. As proposições, né, que você vai utilizar, elas vão ser apresentadas durante o argumento para você chegar a um ponto final ali, que seria o ponto de convencimento mesmo, que seria o que você quer falar, né? Então, qual seria o seu argumento? Tá, o sistema de justiça brasileiro, é, ele prejudica ou aumenta a violência contra a mulher, no caso, aumenta a violência contra a mulher, prejudica a mulher, né, em caso de violência. Então, isso aqui seria a conclusão do meu argumento. E aí eu vou explicar por quê. O que é o sistema de justiça lenta? Vou tentar provar que o sistema de justiça lenta. Nem precisa, né? Que todos nós sabemos, já temos vários dados, estudos que mostram que o Brasil, apesar de pagar muito caro no judiciário, tem pouquíssimos juízes, né? Em comparação a outros países, inclusive outros países do mesmo nível de desenvolvimento. E mesmo assim a gente paga mais caro, né? Se eu não me engano, a gente tem o judiciário mais caro do mundo. Se não for o mais caro do mundo, é tipo, com certeza top 5, que é um absurdo, porque nós somos um país em desenvolvimento. Por mais que nós sejamos um país relativamente rico, né, de estar entre as 10 economias maiores do mundo, nós ainda assim temos uma renda per capita baixa. Então, se a gente fosse relativamente baixa, né? Se a gente fosse pegar toda a riqueza que existe no Brasil e dividir para cada um de nós não teríamos tanto dinheiro assim quanto muitas pessoas pensam. Não estou dizendo que o Brasil, obviamente, tem uma renda per capita irrisória, uma das mais baixas, não. Mas ela é muito mais baixa que muita gente pensa, né? Muita gente tem a ilusão de que o Brasil é extremamente rico e tal, que o problema a, é unicamente a distribuição. É verdade. O Brasil é um dos países mais desiguais que existe no mundo, com certeza. Mas, ao mesmo tempo, ele não é um país tão rico em renda per capita assim, quanto as pessoas acham, né? Enfim, isso aqui é informações para serem usadas em redações, né? Então, o que é desenvolvimento? O desenvolvimento, já dei uma aula de desenvolvimento aqui, ele vai explicar também como você deve fazer para ter um bom desenvolvimento. Então, o desenvolvimento é a fundamentação dos argumentos apresentados ao longo de sua redação. Ou seja, a forma como você explicita e explica informações, fatos e opiniões que apresenta ao leitor um bom. Isso aqui é ridículo, viu, gente? Isso aqui é uma coisa que eu tenho raiva. A palavra masculina, ela já carrega a ideia do neutro no latim, entendeu? No latim existiu o neutro, né? A gente não tem o neutro, então por isso nós utilizamos o masculino. Por quê? Porque se você pegar uma declinação em latim, você vê que o neutro era muito parecido com o masculino. Inclusive é assim até assim no grego também. Então, não tem para que você ficar colocando isso aqui, ó, a leitora. Porque quando você falar o leitor, você não está falando leitor masculino, você está falando leitor neutro. Não é nem isso aqui, é uma barbaridade. Barbaridade linguística isso aqui. Uma loucura que a galera começou a colocar. Um bom desenvolvimento pode ser feito por meio de exemplos, definições, comparações, analogias, estatísticas. Então, aqui ele está dando meios de como você vai fazer para seu desenvolvimento ser um bom desenvolvimento. Você vai utilizar de estratégias, né? Ele vai dizer aqui quais estratégias, né? Você pode trazer definições, você comparar o Brasil com outros países desenvolvidos, você pode fazer analogias, né, de um caso com o outro, pode trazer estatísticas, né, que não deixa de ser repertório, né? Tudo isso aqui também é baseado muito. Tudo isso aqui também pode ser visto como repertório. Definições, exemplos, tá? Então o repertório é uma boa forma de desenvolver seus argumentos. De qualquer modo, ele precisa sempre ser relacionado a um ponto de vista que oriente seu projeto de texto. Claro, obviamente. Eu disse, o ponto de vista, você está tentando convencer alguém de algo. Então, jogar o argumento que o Brasil, o sistema
Justiça do Brasil além prejudica a mulher, massa, tá? Mas o que é que eu quero dizer com isso? Isso aqui tem que servir a alguma coisa dentro do texto. Por haver um número limite de linhas, a seleção das informações a ser utilizadas em seu projeto de texto deve ser feita com cuidado. Obviamente, lembre, ó, dois argumentos principais. Um para o primeiro parágrafo de desenvolvimento, outro para o segundo parágrafo de desenvolvimento. Ótimo. É preciso escolher os melhores argumentos e fazer todos os desdobramentos necessários da informação. Tá vendo? Porque só são dois, porque você tem que fazer desdobramentos. Você não só vai falar, você vai desdobrar aquela ideia. Então não é a simples apresentação, uma lista assim, de argumentos. Não. Vai dizer, esse argumento aqui, mas esse argumento é o quê? Aí a gente entra numa coisinha que mais pra frente, gente, vai ver que é causas e consequências, né? Pra gente desenvolver melhor os argumentos. Entendeu? Aí dos fatos, desdobramentos necessários das informações, dos fatos e opiniões, para que não fiquem lacunas de sentido a serem preenchidos pelo leitor. É uma coisa, tem que ser claro o seu texto para o leitor. O leitor tem que ler o seu texto e entender o seu texto. E lembrando sempre que o leitor ele é do ensino médio, então não vá colocar coisas muito técnicas e nem coisas muito básicas, não. Muito bem. Então, vai. Algumas recomendações para atender o planejamento das expectativas em relação à competência 3. Aqui ele está dando algumas dicas aqui. Seria bom vocês lerem antes da redação e pegar essas dicas aqui que ele dá, né, para melhorar as competências aqui. Vocês lerem com cuidado depois, era bom depois dessa aula vocês lerem isso aqui, porque ler comigo é importante que eu estou explicando, mas é bom vocês lerem, principalmente antes da redação, para vocês fecharem isso também de vocês. Então, defina a partir do tema apresentado na prova de redação qual será o ponto de vista que você vai defender. Então, leu a prova, vai pensar. Às vezes, o que é que acontece? Ele fala para você, a partir do tema, né, qual será o ponto de vista que você vai defender. Às vezes, é melhor você pensar em quais argumentos eu tenho, e aí você pensa na defesa do ponto de vista, entendeu? E aí você pensa nisso. Não importa tanto a ordem, né? Aí depois você vê assim, o que é que eu sei sobre esse tema? O que é que eu posso convencer alguém sobre esse tema? Entendeu? A jogada. E aí depois você monta aquela opinião que vai caminhar o seu texto e vai, pô, eu acho que acho melhor ir por esse caminho aqui. Então minha opinião vai ser essa, meus argumentos vão ser esse aqui, e a minha solução vai ser essa aqui. Reúna todas as ideias que lhe ocorrem sobre o tema e depois selecione as que forem pertinentes para a defesa do seu ponto de vista, procurando organizá-las coerente para usá-la no desenvolvimento do seu texto. Então, aqui, várias ideias você vai colocando. Você vai anotando coisas que você vai lembrando, citações que podem ser encaixadas, né, repertórios. Vai, depois você joga assim no papel, na sua mente. Aí você começa o filtro. Você tem sua opinião, você fala o que é que eu posso usar aqui que é mais relevante, mais impactante, entendeu? Aí verifique se as informações, fatos, opiniões e os argumentos selecionados são pertinentes à defesa de um ponto de vista, né? Procure na organização das ideias selecionadas para serem abordadas em seu texto, definir uma ordem de possibilidades ao leitor acompanhar seu raciocínio facilmente, o que significa que a progressão do texto deve ser fluente e articulada com o projeto texto. Aqui tem lógico, né? Aqui, pelo amor de Deus. Fazer o seu texto de forma, como a gente já falou várias vezes, articulada. Uma coisa tem que estar correlacionada na ideia com a outra. Examine com atenção a introdução e a conclusão para garantir que a coerência tenha sido mantida no início e no final da redação. Aqui é a famosa cara crachá, né? A cara está em cima, o crachá embaixo. Então, opa, a minha introdução aqui está falando o meu tema e minha conclusão está encerrando esse tema. Os aspectos mais importantes do seu texto vão estar na introdução. Esses aspectos, eles são retomados na conclusão. A minha solução, ela fecha esse problema que eu levantei na introdução, entendeu? Aí observe se os argumentos apresentados convergem para a defesa do seu ponto de vista. Aqui, meu amigo, depois que você escreveu a redação já não adianta, né? Isso aqui tem que ser no esqueleto de texto. Depois que você escreveu a redação aqui, não tem como você mudar isso aqui. Então é importante no esqueleto, antes, na pré-redação, no caso, quando você está pensando no que você vai botar no papel, você reflete sobre esse ponto aqui. Além disso, verifique se todos eles estão bem desenvolvidos e não deixam lacunas de sentido serem preenchidas pelo leitor. Aí, evite apresentar informações, fatos e opiniões soltos do texto sem o desenvolvimento e articulação a outras ideias, que já lembra o outro, né? Lembre-se de que há uma limitação no número de linhas. Se por esse motivo, seu texto deve ser constituído apenas por informações, fatos, opiniões e argumentos que sejam pertinentes à defesa de um ponto de vista.
Isso é o que a gente chama de isso também tem um dos aspectos que a gente chama de concisão. É a capacidade de escrever, falar muito com poucas palavras, mas se e falar com aquilo que importa, né? Evite perder tempo, elimine suas redações com informações relevantes, repetidas, excessivas, e não esqueça de reler seu texto com a atenção antes de finalizar. Aqui isso aqui é uma coisa que acontece muito quando alguém vai contar, que é uma coisa que eu falo, exemplos, né? Então o cara vai, sei lá, vai pegar o exemplo de alguém famoso, Britney Spears, que teve um problema com o pai, espécie de violência psicológica. Aí o cara perde um parágrafo todinho para contar um caso simples de Britney Spears. Usa dois períodos às vezes. Tipo, para fazer um repertório que a gente já pegou a ideia. Tipo, é um caso que aconteceu, parará, parará, parará. Tipo, com uma pessoa famosa. Você não precisa contar toda a história, você só conta se for relevante. Mas você tem que pensar, pô, vale a pena eu perder dois períodos? Geralmente ali um parágrafo de desenvolvimento bom tem quatro períodos. Quatro, cinco períodos. Você vai perder ali metade, 50% do seu texto para acontecer. Esse exemplo é tão importante assim. É um erro que muitos alunos caem. Resumindo, na organização do texto assertivo e argumentativo, você deve procurar atender as seguintes exigências: a apresentação clara do ponto de vista e seleção dos argumentos que o sustentam, encadeamento de ideias. O que é um encadeamento de ideias? Você sabe como é um cadeado, né? Tipo, é uma coisa ligadinha na outra, assim, fechadinha, entendeu? De modo que cada parágrafo apresente informações coerentes que foi discorrido anteriormente, sem repetições desnecessárias, saltos temáticos, né, mudanças abruptas sobre o que está sendo discutido e desenvolvimento das ideias por meio de explicitação, explicação, exemplificação de informações, fatos, opiniões, de modo a justificar para o leitor o ponto de vista escolhido. Aqui é uma barbaridade aqui. Ó, a leitora. Toma jeito. O quadro a seguir apresenta os seis níveis. Aqui é aquele quadrinho que a gente já conhece, né? Aqui é você fugiu do tema. Basicamente, ele fugiu do tema. Lascou-se. Zerou aqui, zerou tudo. Aí, mano, você fala. Que é destruição. É papo pra dizer que nem me conhece. Entendeu? Tô brincando, gente. Fugir do tema pode acontecer. Eu acho que o pior é você tirar 40. Porque aí você argumentou de forma terrível, bizarra, bizonha, que você bizonhou. Entendeu? Vamos lá. Continuando. Vamos ver o 200. O 200 é difícil. Olha, 200 na competência 3 é difícil. Não é brincadeira, não. A da competência um, você já está escrevendo bem, você já conhece bem ali o português, né? Precisão vocabular, pá, pererê, tá naquele. Você consegue, né? É, mas aqui, ali, a competência 2, você conseguiu. Já teve gente que tirou 200 da competência 2 ano retrasado, citando One Piece. Não é difícil assim você achar um repertório tão claro. Porque, lembra, o ponto que eu estava falando anteriormente é que o Enem, cada vez mais, ele tem se portado mais com uma competência, no caso, com um repertório que se encaixe bem no tema, que não seja genérico, entendeu? Do que com um repertório refinado. Eu preferia que fosse os dois, mas nesse caso é melhor, sim, que o repertório seja mais ali, que seja um repertório alinhado com o tema. Por mim, existe outra forma de você argumentar que você não precisa de repertório, mas o Enem tem esse desejo por repertório, essa obsessão por certas coisas. É repertório conectivo, nem adora, adora. Enfim, que é 200 é difícil. Apresente informações, fatos e opiniões relacionados ao tema proposto, de forma consistente, organizada, configurando a autoria em defesa de um ponto de vista. O que é a autoria aqui? Ele não diz o que é autoria, não é engraçado. Eu acho que tinha um outro manual, acho que no ano retrasado, que ele explicava o que é autoria. Mas a autoria é você perceber que o seu texto, ele não é um texto cópia, ele é um texto que tem um autor de fato. Então, o seu texto é bem encaixado, é um texto diferenciado. E essa é a parte difícil, meu querido. Fazer um texto ali que você consiga deixar dentro da argumentação a sua marca. Então, são argumentos diferenciados, são argumentos fortes, são argumentos que não são utilizados sempre, né? Então, essa aí é difícil. 160. Apresenta informações, fatos e opiniões relacionados ao tema, de forma organizada,
com indícios de autoria, defesa e ponto de vista. Tá aqui, tranquilo, né? Você vai seguindo seu tema normal, que dá para perceber que você tem algumas ideias que elas poderiam ser novas. Como é que é você fazer o feijão com arroz bem feito? Que é isso? Você tem uns argumentinhos, desenvolve ele de forma organizada, tem ali um argumento principal para cada parágrafo. Na introdução, está combinando com sua solução, né? Ali a sua solução, ela fecha ideias apresentadas nos seus argumentos. Então, ótimo. É, apresenta informações. Aqui é o 120, né? O 120 ali já começa a dificultar. Ó. Se dificultar ali já, aqui já você se esforçando um pouquinho para ser ruim. Apresenta informações, fatos e opiniões relacionados ao tema, limitados aos argumentos dos textos motivadores e pouco organizados em defesa do ponto de vista. Então, além de você pegar os argumentos dos textos motivadores, você ainda não os organiza direito. Você vê, no caso, se você fizer, pegar ali, porra, sem nada, sem bexiga nenhuma do texto, vou ler aqui o texto motivador. Se você ler, pegar os argumentos e fizer de uma maneira bem organizada, talvez você tenha até 160. Tá vendo? Só as coisas. Em 80 pontos. Aqui, meu amigo, você já se esforçando. Apresenta informações, fatos e opiniões relacionadas ao tema, mas desorganizados ou contraditórios. É uma coisa que eu não falei, mas a contradição também conta muito na competência 3, né? Sim. Então, vamos supor, se na introdução você disse que o Brasil é um dos países mais violentos do mundo, você não pode chegar no desenvolvimento e falar que o Brasil, apesar de ter essa fama, ele não é. Vamos supor assim, né? Você não pode entrar em contradição. Se você diz que ele é, porque é, ponto. Não tem, você não deve nunca entrar em contradição dentro do seu texto. É bom também que você não entre em contradição também diante da sua vida, né? Mas somos seres humanos, né? Enfim, aqui o 40, pelo amor de Deus, né? 40 e 0, o 0 já disse que é a fuga. O 40 é, pelo amor de Deus. Nem diga que é meu aluno isso aqui. Apresenta informações, fatos e opiniões poucos relacionados ao tema ou incoerentes e sem defesa de um ponto de vista. Aqui tem duas opções, né? Ou você fez a fuga parcial, pouco relacionados ao tema, ou você, tipo, tá falando nada com nada, você está sendo incoerente. Enfim, gente, essa é a competência 3. As aulas sempre estão saindo maiores do que o previsto, acho que é porque eu fico trazendo exemplos, que eu acho legal, assim, para que vocês consigam refletir, né, sobre certas coisas da redação, já que eu não estou aí no ao vivo com vocês, né, são saudades da aula, né, mas como eu não estou aí com vocês, né, para tirar aquela dúvida, para estar lendo, para escutar as perguntas de vocês, eu sempre tento fazer essas questões aí, né. Então, se você tiver alguma dúvida aí, quiser usar aí a seção de comentários aí do YouTube para fazer, pode fazer e tal, não tem problema nenhum, né. Então, por isso é isso, gente. Boa semana a todos. Até a próxima aula. E próxima aula, eu vou tentar na próxima aula terminar o 4 e o 5. Acho que eu não vou conseguir, mas como a competência 4, depois eu quero evoluir as ideias apresentadas nela, né? Dar uma aula só sobre coesão, sobre aspectos, eu tenho um material para isso também. Talvez eu consiga fechar as duas. Se eu fechar as duas, eu já passo uma redação, beleza? Talvez eu tivesse que ir passar antes essa semana, mas eu acho melhor não. Acho melhor acabar logo tudo. Porque a competência assim, que é muito importante para mim, para que a gente faça essa redação, tá? Ó. Então, um abraço, gente. Até mais. Até a próxima.